E aí, meus queridos, minhas queridas, de volta aqui ao canal do Zezé, né? Para mais alguns vídeos, mais algum conteúdo. Enfim, talvez vocês escutem a zoada da reforma que está tendo aqui no andar, certo? Do prédio. Mas eu acho que é coisa bem, enfim, irrelevante aqui, não vai prejudicar o vídeo. Então deixa assim, beleza? Galera, vamos lá. Papo de hoje, né? É mais uma questão de opinião, certo? Não considerem o que eu vou falar aqui no vídeo como certo ou errado. Considere apenas como a minha opinião, beleza? Enfim, de alguém que já pegou alguns casos relacionados a isso, de alguém que estuda isso e de alguém que trabalha com outros profissionais que trabalham com isso. Beleza? Então, galera, basicamente o assunto de hoje seria o quê? Os famosos chips hormonais, né? Implante de chips hormonais. Odeio esse termo chip da beleza e coisa semelhante, né? Enfim, vamos tratar dos famosos chips hormonais. Então, assim, quando que isso pode ser eficiente, quando que isso pode ser cômodo, quando que isso pode ser proveitoso e quando que isso pode ser danoso ou uma escolha ruim, certo? Enfim, vamos primeiro entender o que é um chip hormonal, certo? Não tratem isso como se fosse uma parada esotérica, pô, coloquei um chip, então você é enfim, uma espécie de um ciborgue ou algo assim. Isso é basicamente uma outra via de aplicação, digamos assim. Isso é uma outra maneira de veicular aquele hormônio na pessoa. Então, por exemplo, a gente pode veicular de maneira oral, um comprimido, uma cápsula, um sachê, né? Existe a via sublingual, existem as vias de aplicação subcutânea, intramuscular, intravenosa, certo? Da mesma maneira que existe o chip, né? E é uma via que vai ter ali uma disponibilidade dessa medicação muito longa. Então a gente já começa a entender quando que isso pode ser útil e quando que isso não pode ser tão útil assim. Então é basicamente isso. O chip você vai implantar, né, medicação, uma dose considerável daquela medicação, superficialmente debaixo da pele, que tem vários locais, tem gente que coloca no braço, no final da lombar, no glúteo, que é muito comum em mulheres também. Enfim, você vai fazer um implante daquela substância de maneira superficial, abaixo da pele, né, com anestesia local, e aquilo de tempos em tempos fica liberando um pouquinho de carga hormonal, certo? Então assim, galera, basicamente, né, como é uma via que vai levar ali um período muito longo de liberação da medicação, pode ser uma via muito cômoda. Em que cenários? Por exemplo, em um homem que está fazendo um TRT, se ele coloca um implante, né, de um chip de testosterona, enfim, ele faz um pequeno procedimento cirúrgico, mas que vai livrar, né, esse homem de ficar se aplicando ali semanalmente. Enfim, né, uma ou duas aplicações por semana, geralmente uma em casos de TRT. Né? Mais comum seria o quê? Ali uma pula de cipionato, né, cada 2 semanas. Às vezes dá para distribuir isso também, metade da dose a cada uma semana. Enfim, então evita que ele fique se aplicando, evita que ele fique se furando, pô, é desagradável, no mínimo. Né? Enfim, às vezes é uma maneira de melhorar a adesão desse homem ao tratamento, certo? Em mulheres eu já acho um pouco mais complicado, porque eu já sou daquela filosofia que coisas, né, hormônios de longa duração em mulher não combinam muito. Por quê? Mulher, a gente tem uma margem menor de erro. Infelizmente, né, bem ou mal, esse é o fato. Alguns colaterais em mulheres são realmente irreversíveis, coisa que em homem ainda dá para você estragar um pouco mais, digamos assim. Então, eu particularmente, não que seja errado, mas eu particularmente não gosto de nada que fique por algum tempo prolongado no organismo da mulher. Seja um éster longo, de algum hormônio, seja um chip. Entendo que pode ser cômodo, certo? Se essa mulher vai fazer uso de algum hormônio ali por um período prolongado, tudo bem, pode ser cômodo, mas eu acredito que se você usa esse mesmo hormônio, mas de maneiras que ele fique menos tempo no organismo, isso é bem mais seguro, certo? Salvo em casos de mulheres que são muito experientes, que já fizeram uso prévio do hormônio, em uma dosagem específica, que tem um bom acompanhamento médico, tudo bem, dá para se aventurar. Como eu disse, não é errado, certo? Não é certo ou errado colocar um chip. Apenas para mulheres eu não acho a maneira mais segura. Para mim, não combina, né? Longa duração de medicações, de hormônios principalmente, longa duração de hormônios em mulheres. Para mim, não combina. Aumenta muito a margem de erro, certo? Não é uma coisa muito volátil, não é uma coisa muito manipulável. No caso dessa mulher estar fazendo uso de algum hormônio por via oral, se der algum problema, você para de tomar, coisa de 1, 2 dias, pronto, acabou os resquícios, né, daquela medicação no organismo da mulher. Enfim, você consegue livrar do colateral. No caso de um estelon, no caso de um chip, é uma coisa bem mais complicada. Ainda que você pare de aplicar, a concentração está rolando ainda daquele hormônio. E no caso do chip, não é uma coisa que você simplesmente para do dia para a noite. Você vai ter que marcar um procedimento para retirar aquele chip. Tem que lembrar que o que já empilhou vai continuar no organismo. Você retira o chip. Agora o que já está circulante, não tem como você retirar aquilo dali. Enfim, então, para mim isso apenas aumenta a margem de erro. Não que seja errado, mas eu particularmente evitaria isso. Né? Enfim, agora, no caso de homens que querem não fazer o TRT, mas fazer um uso suprafisiológico,
Aqui, basicamente, eu vejo como inútil a pessoa colocar um chip quando você quer usar como ergogênico, quando você quer usar o potencial de esteroide anabolizante daquele hormônio em si. Por quê? Quando a gente quer usar isso de maneira ergogênica, para ter algum benefício estético, algum benefício de performance, a gente fala em dosagens suprafisiológicas, acima do fisiológico, mas não é um pouquinho acima do fisiológico. Se você jogar só um pouquinho acima do fisiológico, praticamente você vai só inibir seu eixo hormonal a troco de nada ou quase nada. Então a gente fala de pelo menos uns 300 a 400% a mais do que seria o limite do natural dessa pessoa, certo? Então o que acontece? Basicamente você não consegue atingir essa carga hormonal tão grande com o chip. A liberação dele é muito prolongada, então demora muito para esse hormônio empilhar no corpo. E ainda que ele empilhe, ele nunca vai atingir um pico de concentração tão alto ao ponto de você ter um benefício realmente ergogênico daquilo dali. De novo, para TRT em homens, é bem confortável, porque a gente livra o sujeito de ficar se aplicando. Agora, se ele quer usar como um ergogênico, é bem mais complicado, certo? Ele não vai conseguir atingir dosagens muito altas com o chip. Então, ele vai acabar tendo que ir para a agulha, certo? No caso de mulheres, isso já é possível. Por quê? Você jogar 300, 400% a mais da carga hormonal de uma mulher é bem menos, né, em números brutos, do que para homem. Então, você consegue fazer isso com o chip. Mas a gente volta naquela questão. Que é efetivo, porém, não é a maneira mais segura. Creio eu que mulheres se dariam melhor se fizessem uso oral, é bem mais tranquilo. Em caso de algum potencial problema, né, uma coisa bem mais volátil, mais manipulável. E para homem, basicamente, se você quer fazer um TRT, show. Se você quer usar como ergogênico, não vejo sentido. Acaba que fica meio inútil, beleza? Mas enfim, reforçando, né, não leve isso como certo ou errado, beleza? Isso é apenas minha opinião, é como eu iria trabalhar, né, junto com o profissional, com o médico que está acompanhando esse paciente, beleza? Enfim, a comunidade aí é nossa, deixe sugestões aí de temas, deixe seu comentário, certo? Eu ainda estou um pouco doente aqui, tá ruim da garganta, mas estamos aqui produzindo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de deixar teu feedback, isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo gratuito, a girar o algoritmo, beleza? E tamo junto, galera. Forte abraço.